Você sabe como surgiu o cristianismo? O cristianismo surgiu no primeiro século, na região da Palestina, uma província do Império Romano, e foi fundado por Jesus de Nazaré, também conhecido como Jesus Cristo. Jesus era um pregador judeu que começou o seu ministério por volta dos 30 anos de idade, ensinando princípios éticos e morais baseados no amor e na compaixão e na fé em Deus. Ele atraiu um grupo de seguidores que acreditavam que ele era o Messias prometido nas Escrituras judaicas, que veio para trazer a salvação e a redenção para a humanidade. No entanto, suas ideias e ensinamentos entraram em conflito com as autoridades religiosas judaicas da época, levando eventualmente à sua crucificação pelos romanos. Após a morte de Jesus, seus seguidores começaram a espalhar seus ensinamentos, afirmando que ele havia ressuscitado dos mortos, que solidificou sua crença de que ele era o Filho de Deus. Esse evento central, conhecido como a ressurreição, é considerado pelos cristãos como a base de sua fé. Os discípulos de Jesus, liderados por figuras como Pedro e Paulo, começaram a pregar sua mensagem em várias partes do mundo, o que levou ao crescimento do movimento cristão. O cristianismo eventualmente se separou do judaísmo como uma religião distinta e começou a se espalhar pelo Império Romano e além, influenciando a cultura, a política e a história ocidental de maneiras profundas e duradouras. As perseguições aos cristãos pelos romanos foram um aspecto significativo na história inicial do cristianismo. Durante os primeiros séculos, os cristãos enfrentaram perseguições esporádicas e, em alguns momentos, sistemáticas por parte das autoridades romanas por várias razões. Número 1. Religião oficial. O Império Romano era politeísta e tinha uma série de divindades veneradas. Os cristãos, ao adorarem apenas um Deus, recusavam-se a participar nos cultos e festividades que homenageavam esses deuses, o que era visto como uma forma de deslealdade religiosa e uma ameaça à coesão social. Número 2. Rejeição à autoridade imperial. Os cristãos também se recusavam a prestar culto ao imperador como um deus, que era uma prática comum no Império Romano e considerado um ato de lealdade cívica. Essa recusa era interpretada como uma desobediência civil e uma ameaça à estabilidade política. Número 3. Rumores e preconceitos. Havia muitos rumores e estereótipos negativos sobre os cristãos na sociedade romana, como acusações de práticas imorais como incesto, devido à referência a irmãos e irmãs na comunidade cristã, e canibalismo, devido à referência à ceia do Senhor. As perseguições aos cristãos variavam em intensidade e severidade ao longo do tempo e do império, dependendo do imperador reinante e das circunstâncias políticas. Alguns imperadores, como Nero, Domiciano e Diocleciano, foram particularmente notórios por suas perseguições aos cristãos, que incluíam execuções, tortura e destruição de propriedades cristãs. No entanto, apesar das perseguições, o cristianismo continuou a crescer. A coragem e a resistência dos mártires cristãos durante as perseguições inspiraram outros a se converterem ao cristianismo, e a mensagem de esperança e salvação prometida por Jesus Cristo era atraente para muitos. Além disso, as perseguições tiveram um impacto paradoxal nos romanos. Enquanto as autoridades romanas procuravam erradicar o cristianismo, as perseguições muitas vezes geravam simpatia e admiração pela coragem dos cristãos, que contribuía para a propagação da fé cristã.
O Edito de Milão e o Edito de Tessalônica são dois marcos importantes na história do cristianismo, pois representam momentos em que o cristianismo foi oficialmente reconhecido e promovido dentro do Império Romano. O Edito de Milão foi emitido em 313 d.C. pelos imperadores Constantino e Licínio, que governavam conjuntamente o Império Romano. Este edito concedeu liberdade religiosa aos cristãos, permitindo-lhes praticar sua fé livremente, após séculos de perseguição. Constantino teve uma visão que associou a Cristo à vitória antes da Batalha da Ponte Milvia, em 2013 d.C. Converteu-se ao cristianismo e tornou-se o primeiro imperador romano a fazê-lo. Ele reconheceu que o cristianismo era uma força poderosa dentro do império e viu benefícios em promover uma religião que unificasse as pessoas sob uma única crença. O Edito de Milão não fez do cristianismo a religião oficial do império, mas garantiu aos cristãos a liberdade de adorar e construir igrejas sem medo de perseguição. Número 2. Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica foi emitido em 380 d.C. pelo imperador Teodósio I, também conhecido como Teodósio Grande. Este edito decretou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Sob o Edito de Tessalônica, Teodósio ordenou que todos os súditos romanos seguissem a fé cristã trinitária, que reconhecia o Pai, o Filho, no caso Jesus Cristo, e o Espírito Santo, com uma única divindade. Ele também proibiu o culto a outras divindades e ordenou que as propriedades pagãs fossem transferidas para a Igreja. Este edito marcou uma mudança significativa na história do Império Romano e do cristianismo, estabelecendo o cristianismo como uma religião dominante e iniciando uma era de estreita associação entre a Igreja e o Estado romano. Esses editos foram eventos cruciais que moldaram o curso da história do cristianismo e do mundo ocidental, estabelecendo o cristianismo como uma força dominante dentro do Império Romano e influenciando profundamente a cultura, a sociedade e a política subsequentes. A persistência dos cristãos foi recompensada e hoje o cristianismo é o maior entre as crenças religiosas. Se você gostou desse vídeo, dê um like e espero no próximo vídeo falando sobre algum assunto delicioso.